A origem da sociolinguística, no vídeo anterior, eu descobri que aconteceu mais ou menos em 1964, mais precisamente num congresso que foi organizado por William Bright na Universidade da Califórnia em Los Angeles, a famosa UCLA, ou como é que se diz isso em inglês? UCLA, acho que é isso, né? Enfim, a UCLA, do qual participaram diversos pensadores linguísticos. Entre eles, inclusive, o William Labov, que é considerado, ou melhor, é um dos grandes expoentes também da sociolinguística. E neste vídeo de hoje quero continuar a partir deste parágrafo do livro base que estou utilizando no canal, tratando sobre essa fixação de um campo de estudos, ou seja, a sociolinguística, que até 1964 não existia. Existia a linguística, mas não existia a sociolinguística que surgiu neste período. O que eu vi no vídeo passado também sobre isso? Eu parei exatamente aqui o texto, né? E como que estabelecendo um roteiro para a atividade de pesquisa serem desenvolvidas na área de sociolinguística, Bright, na mesma obra, identifica um conjunto de fatores socialmente definidos, que é exatamente sobre isso que eu quero tratar hoje, com os quais se supõe que a diversidade linguística esteja relacionada. Então eu quero apenas mencionar estes 4 fatores socialmente definidos neste congresso, nesse período, onde se supõe ocorrer a diversidade linguística. Então são nesses fatores, ou nesses ambientes, ou nessa situação que acontece a diversidade linguística. E quais são? A primeira delas é a identidade social do emissor ou falante. Mas antes mesmo de entrar nisso, deixa eu apenas mencionar aqui o seguinte. Eu estou tratando neste vídeo sobre sociolinguística. Sociolinguística nada mais é do que a relação entre sociedade, ou que é social, e língua. Então, sociolinguística é a junção destas duas áreas, que busca identificar ou compreender a língua, o comportamento da língua em sociedade, como que se desenvolve, como é que se cria, como que surge e tudo que está relacionado a isso, entre sociedade e língua. O livro texto base que estou utilizando, este aqui, Introdução à Linguística, volume 1, a parte especificamente sobre sociolinguística. E aí, então, os 4 fatores socialmente definidos são os seguintes. Primeiro, identidade social do emissor ou falante. Relevante, por exemplo, no estudo dos dialetos de classes sociais e nas diferenças entre falas femininas e masculinas. Vou repetir isso aqui. Identidade social do emissor ou falante. Isso define a sua diversidade linguística. Por quê? Porque isso vai depender do dialeto daquela classe específica. Por exemplo, uma classe social, se é uma classe mais rica ou menos rica, se é do sexo masculino ou feminino, tudo isso, de certo modo, influencia na diversidade linguística também. Então esse é o primeiro fator socialmente definido, segundo esses teóricos. O segundo fator socialmente definido é a identidade social. Vejam, eu falei identidade social do emissor, então quem está emitindo a mensagem. Agora, identidade social do receptor, ou então do ouvinte. O primeiro referia-se ao falante, agora é o ouvinte. Por que isso é relevante? É relevante, por exemplo, no estudo das formas de tratamento. Por exemplo, da Baby Talk, fala utilizada por adultos para se dirigirem aos bebês. Então, aqui é a identidade social do receptor, quem está ouvindo. E aqui também fica evidente que ocorre variação, ou melhor, diversidade linguística, por conta de quem está recebendo essa mensagem. Eu posso adaptar a minha mensagem para aquele que está recebendo. Então, o primeiro é com relação ao falante, ou seja, o emissor. O segundo é com relação ao ouvinte, ou seja, o receptor. Vamos para o terceiro, porque são 4. O contexto social. Isso é relevante, por exemplo, no estudo das diferenças entre a forma e a função nos estilos formal e informal, existentes na grande maioria das línguas. Então, o contexto social também é um fator extremamente importante, é um fator socialmente definido segundo a sociolinguística desde a sua criação. O contexto social, se você está se comunicando num estilo formal ou informal, isso define e apresenta e evidencia a diversidade linguística igualmente. E, por fim, o julgamento social distinto que os falantes fazem do próprio comportamento linguístico e sobre o dos outros, isto é, as atitudes linguísticas. Então, o julgamento social distinto de cada falante que faz do seu próprio comportamento linguístico e também sobre os outros. Isso também é um comportamento ou um fator socialmente definido e que demonstra a diversidade linguística. Beleza? Então eu fico por aqui.
eu fico por aqui e continuo a partir deste ponto no próximo vídeo, onde eu tratarei sobre o propósito do nascimento da sociolinguística. No vídeo passado, eu tratei sobre a origem mesmo, em 1964, eu vou deixar aqui no final. Beleza? Valeu!